Olá, tudo bem? Como vai por aí? Aqui Vitor Santin e Bruno Musa. A gente está começando um novo projeto aí em conjunto. A ideia é que a gente conversar um pouquinho com vocês, trazer esse ambiente um pouco mais descontraído e falar sobre o mercado. É um assunto que a gente fala todo dia praticamente. É isso, é o nosso dia a dia geral, que a gente quer deixar isso mais na boca da população no geral, para que não tenha um tabu, que a gente consiga falar sobre o dinheiro, que a gente consiga falar isso de uma maneira tranquila, de uma maneira leve, e ninguém tenha problema, porque a gente normalmente tem um tabu para falar sobre dinheiro, né? É isso aí. Então, Brunão, mercado, a gente já se conhece do mercado. Conta um pouquinho, pessoal, da tua história. bom, já tô velho, barba branca aí, ó, já tô há 14 anos no mercado financeiro. Comecei lá atrás eu sou economista, comecei lá atrás no mundo institucional, então atuava antes ainda, peguei o pregão Viva Voz e atuava no mundo institucional mesmo, então mercado futuro, Bovespa. E depois que eu fui para o mundo do varejo, que foi quando eu comecei em 2007 a montar a carteira de pessoa física do varejo. Olha o companheiro aqui, ó, da pessoa física do varejo, para a gente atuar. E até então nós estamos falando que era um mundo só de bolsa, porque renda fixa, fundos... Não existia no Brasil esse conceito de investimento. Fora de banco não existia, só existia dentro de banco. Então o meu mundo era cuidar só da parte de Bovespa mesmo. Então eu não tinha acesso ao capital inteiro do cliente, eu tinha acesso na parte de bolsa. Só da parte de bolsa. Aos poucos o mercado foi mudando, foi abrindo isso, e aí chegamos no mercado que a gente está hoje. Mas já são 14 anos e atuando nesse mundo de varejo no geral, ou seja, alta renda. Já temos desde o quê? 2012, claro que o mercado foi mudando muito rápido, mas aí... Mudou muito, né? A gente viu muita gente migrando para o mercado de investimentos, pessoa física descobrindo que dá para investir em diferentes classes, diferente do que era anteriormente. Não, é engraçado, de 2 anos para cá mudou o mercado por completo, outro mercado. É isso aí. Mas legal, fala um pouquinho desse projeto pessoal que a gente está começando aí. Bom, a gente se conheceu no mercado, né? Eu comecei mais em parte de back-office, de análise de dados, né? Então meio por detrás das cortinas, e depois tive uma atuação mais focada em renda variável. Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é desmistificar um pouquinho essa ideia de que investimentos é só para quem tem dinheiro. Quem chega a ter dinheiro é porque investiu em algum momento. Eu acho que essa é a grande... não tinha nada até então. Exato. Assim, a grande questão é que para nós falar de investimento, por isso até que surgiu a ideia, é algo do dia a dia. É algo corriqueiro. A gente quer trazer essa ideia de leveza para o assunto de investimentos no dia a dia. Então, basicamente, como que a gente vai fazer esse nosso projeto? Como é que vai ser essa nossa rotina, Bruno? A gente vai fazer uma vez por semana, a gente vai falar de cada um dos tópicos. Certo. Né? Você vai até mencionar daqui a pouco os tópicos que a gente planejou para esse primeiro mês aí. Então, uma vez por semana, a gente bate esse papo descontraído, traz isso, e a gente quer depois até abrir para perguntas, né? Ou de repente a gente abrir um momento... Ser bem participativo mesmo. Ser bem participativo ao máximo. No bar sobre investimento. É isso, de repente a gente faz até um zoom depois com quem tiver dúvidas. Eu acho que esse bate-papo é muito legal. Envolver quem está ouvindo é muito legal, né? Com certeza. Para, de novo, desmistificar tudo isso. Então a gente vai fazer uma vez por semana, cada vez um tópico, ele vai falar daqui a pouco quais os tópicos. E o modelo é isso, é bate-papo leve, é gostoso. A gente trabalhou, chegou agora do escritório, estamos aqui, toma uma cervejinha, bate um papo, é de ferro, né? Exatamente, e fala sobre algo que a gente gosta. Então a gente tem o privilégio, eu sempre falo isso, de trabalhar com algo que a gente adora falar. Então não é uma dificuldade falar sobre isso, é um prazer. Falando de futebol. Exato. Então você está em casa aqui, bater um papo leve, o objetivo é isso, é trazer essa leveza para que seja para todos, que todos possam e consigam falar sobre o investimento num ponto descontraído, não ser aquele tabu, meu Deus, dinheiro, financeiro. E que a gente saiba falar, além de investimentos, mas controlar a nossa vida. Porque, cara, quando você tem tua vida financeira controlada, você consegue trabalhar melhor, tua vida familiar é melhor, com um amigo é melhor, é tudo muito mais leve. Né? Então vai lá, fala que tópicos, qual é a ideia que a gente vai falar aí? Bom, como a gente quer trazer essa visão, nós queremos ter a ideia geral de investimentos, a gente vai começar do mais amplo possível, vai falar sobre o cenário macroeconômico, mas tirando um pouquinho da palavra difícil do financeiro, a gente vai quebrar um pouquinho e falar sobre as características, os componentes do mercado, do cenário macroeconômico. Isso. A gente está falando de inflação. Mas em português, claro. Perfeito. A gente está falando de taxa de juros, a gente está falando de dólar, de câmbio, a gente está falando de ação de bolsa, que vocês devem ouvir muito falar e ver nas notícias. Hoje, para começar, a gente inicia falando da taxa de juros. Né? O que é a taxa de juros? Escuta
ainda muito falado, você já deve ter visto no Jornal Nacional, ou escutado alguma notícia falando sobre CDI, sobre Selic. Isso nada mais é do que a taxa básica da economia. Deixar um pouquinho mais tranquilo, deixar um pouco mais fácil de entender. Pô, o país como uma pessoa, ele precisa de dinheiro para financiar os projetos. Só um parênteses aqui, todo mundo já deve ter ligado a TV ou visto na capa de um jornal do que ele está falando, a taxa de juros é a famosa Selic. Né? Então todo mundo, para assimilar o nome, mas basicamente é isso que ele falou, é a taxa básica de juros do país. Perfeito. Desculpa. Pô, toda pessoa, pensa a pessoa, o indivíduo como uma empresa também, ou um país, ele precisa de dinheiro para fazer os projetos, certo? Pode pegar o dinheiro do próprio bolso, ou pode pegar o dinheiro emprestado para tentar realizar um projeto. Pô, eu viro pro Brunão e falo assim, pô, Brunão, tô com dinheiro guardado, aí eu tô pensando em abrir uma lojinha de roupa, por exemplo, porque eu sei desenhar ou fazer algum tipo de roupa, mas pô, eu preciso de 100 mil reais emprestados. Essa é a taxa de juros que um país também toma dinheiro emprestado para fazer seus projetos, que é a famosa Selic que a gente conhece, nossa taxa básica de juros da economia. O que afeta essa taxa? Por que uma taxa de um país é mais alta, é mais baixa? Por que em 2014, 2013 a gente via a taxa acima dos 10% e hoje está em 2%? Começo dos anos 2000, final do governo Fernando Henrique, a gente tinha CDI de 40%. Ninguém imaginava que a gente ia chegar agora em 2020 achando que o Brasil é praticamente uma Suíça, né? Com juros reais negativos, que a gente já vai explicar o que são esses juros reais. Mas você falou da Selic, que um país também costuma fazer isso, mas quando eu estou com um cliente, alguma palestra que eu vou fazer, é justamente falar sobre isso. O funcionamento de uma casa é a mesma coisa de uma empresa e é a mesma coisa de um país, claro, com as suas particularidades, mas a ideia é a mesma. Se você gasta mais do que você arrecada, a conta é negativa. Está ficando endividado. Vai ficar mais arriscado, está ficando endividado e provavelmente você não vai conseguir tomar mais dinheiro emprestado. Eu não vou emprestar dinheiro para o Brunão, por exemplo, se todo mês o cara ganha 5 mil reais e gasta 10 mil. Claro. Ele está pegando meus 5 mil para pagar a conta do mês dele. Óbvio, nem nenhum banco vai fazer isso. Ou eu vou cobrar muito caro para isso. Ou vai cobrar muito caro para isso. E aí já está a tua resposta, o que influencia os juros, que nos anos passados o Brasil tinha juros tão altos e agora isso caiu. Claro, a gente tem outros cenários, outros fatores que envolvem aqui, mas basicamente é o que você está falando. É o risco de mercado, o risco político, um risco país. Vamos lá, você prefere, você me deu esse exemplo outro dia, você prefere emprestar dinheiro para os Estados Unidos ou para a Venezuela? Independente da parte ideológica de todo mundo aqui. Claro que todo mundo prefere emprestar para os Estados Unidos, que é um dos melhores pagadores do mundo, se não o melhor. Mais confiança. Claro, então você aceita receber menos, você tem menos risco. Então os juros do Brasil, ou de todos os países, caem ou sobem por conta desse risco. Por conta desse risco. Agora, da mesma maneira que você, na sua casa, gasta mais do que arrecada, você tem um déficit, você está negativo, você precisa pedir dinheiro emprestado no banco para fechar a conta na tua casa. Um país é a mesma coisa. É isso que o Brasil está vivendo agora. Gasta mais do que arrecada, mas o que o mercado olha é se o risco desse país projetado ao longo do tempo tem uma tendência de melhora. E isso é muito importante, né? Porque a gente tem que entender que o mercado financeiro não trabalha com o que está acontecendo hoje. Ele trabalha com uma expectativa do futuro. Perfeito. Então, pô, se lá em 2014, em 2013 a gente tinha uma taxa de juros maior do que 10% e hoje está em 2%, é porque o resto do mundo achava muito mais arriscado investir e emprestar dinheiro no Brasil do que hoje. E era, né? Com certeza. A gente tem casos dos vizinhos argentinos, por exemplo, entrando numa... nono default. Eles deram um nono default. O que é default? O que é default? Desculpa, deixar de pagar a dívida. Deu calote na dívida. A Argentina acabou de fazer essa semana uma reestruturação com os credores externos dela de 65 bilhões. Foi a 9ª vez desde o ano 2000 que a Argentina não paga para quem emprestou dinheiro para ela. Tá louco, se o Brunão me emprestasse dinheiro e 9 vezes eu não pagasse ele, muito provavelmente na 10ª ele ia me cobrar um absurdo ou não ia se eu emprestasse. É isso. Portanto, é o caso de Venezuela, por exemplo. Que o mercado externo ninguém empresta para eles. Exatamente, é isso, exatamente. Então acho que ficou bem claro, quanto mais alto o risco de um país, e o que seria esse risco do país? Esse problema de não arcar com as suas dívidas. E isso pode ser por uma escolha, tá? Os países, porque o país, uma vez que ele tem uma diretriz ideológica, uma política econômica, ele pode escolher pegar um dinheiro, pagar uma dívida,
ou fazer, por exemplo, algum tipo de política para distribuir riqueza entre a população. Ele pode escolher pegar esse dinheiro e investir em infraestrutura. Então, o país tendo o recurso na mão, obviamente ele tem que seguir algumas regras para poder continuar tomando dívida. Como você vai no banco, pô, você vai ter que provar pro cara que você ganha dinheiro de alguma forma. Ele não vai te prestar se achar que tua renda é zero. Obviamente, tem que seguir algumas regras. Mas o dinheiro está na tua mão, você escolhe gastar tudo, por exemplo, em Heineken, eu sei que vai ser mais ou menos por aí, ou você pode pegar esse dinheiro e abrir um negócio, investir em estudo e ganhar mais recursos. Assim, ó, o grande ponto é entender que o tamanho ele importa, mas eles só são prismas diferentes. O Bruno, eu, você que está assistindo a gente, a nossa empresa, a sua empresa que você trabalha, ou um país, eles trabalham da mesma maneira. Tem que gastar menos do que ganha. No final é bem simples. No final é isso. Todo mundo quer achar complicações, mas no fundo é isso. Você não pode gastar mais. Se você gasta mais do que você ganha, a conta não vai fechar. Você vai pagar mais juros por isso. E por que caiu tanto os juros? Esquece um pouco do Covid, que isso foi mundial. Mas no ano passado, os juros brasileiros já veio caindo, porque a expectativa, como você falou, era de uma trajetória da dívida do país cair. Porque entrou o Paulo Guedes com uma economia, com uma política liberal, vamos diminuir os gastos, fazer reformas no Estado, que o Estado brasileiro é ineficiente demais, caro demais, gasta demais e não devolve nada para a sociedade. Então, vamos diminuir esse gasto e o pessoal, os investidores lá de fora, falam: opa, o Brasil está arrumando a casa. E isso é uma os juros caem naturalmente. No mercado. Não existe barato ou caro, é tudo relativo. O mercado ele é sempre comprador, sempre vendedor, depende do preço. Então, quando o mercado olha, por exemplo, um Paulo Guedes entrando como ministro da Economia para arrumar a casa, arrumar as finanças do Brasil, o mercado, independente de qualquer viés ideológico, ele identifica isso como positivo e diminui o risco que ele imagina para esse país no futuro. Exato. Então, e os juros caem naturalmente. Isso quer dizer que você consegue emprestar dinheiro para alguém, aliás, alguém emprestar dinheiro para você e exigir uma taxa mais baixa em troca desse empréstimo. Exatamente. Ele está mais tranquilo. Ele está mais tranquilo. Tem segurança, né? Há 4 anos atrás, quem emprestava dinheiro para o Brasil fala: eu só empresto se você me pagar 16% ao ano. É isso aí. Agora ele empresta a 2% ao ano. É isso aí. Né? Então eu acho que ficou bem claro essa parte do primeiro contexto, do primeiro ponto macro que a gente falou, né? Isso é para dar um balizador, né? Isso para a gente poder balizar, porque eu acho que a grande brincadeira é: a gente tem que fazer um combinado, Bruno. Quando a gente estiver bebendo, você vai falando. Se eu estiver bebendo, você não vai me derrubar aqui, você vai falando. Então a ideia aqui é a gente quebrar um pouquinho esses termos financeiros. Tinha até um professor que ele falava o seguinte: pô, você descobrisse uma forma de ganhar dinheiro, você sai contando para todo mundo. Por isso que o pessoal gosta de botar essa linguagem difícil no mercado financeiro. Que no final é uma organização, né? A gente fala demais isso, como a gente lida com o cliente final, que não tem como, e é esse tipo de provocação que a gente está querendo trazer aqui para o projeto, né? Não tem como você trabalhar, por exemplo, 8 horas por dia, 5 dias por semana, 40 horas por semana e 160 horas no mês e não gastar 5 horas no teu mês para pegar esse teu dinheiro tão suado e investir melhor. Qual que é o teu projeto de futuro? Eu vejo muito cliente meu que fala que trabalha 24 horas por dia e não cuida do dinheiro. Eu falo: cara, trabalha menos e cuida melhor do dinheiro, porque senão não vai nada. Daqui a pouco você vai perder poder de compra com o teu dinheiro e não mudou nada. Exatamente, exatamente. Então, esse é o primeiro tópico que a gente veio trazer. Ao longo dos próximos vídeos a gente vai explorar outros assuntos, o próximo dando continuidade com esses temas aí que são do cenário macroeconômico, mais especificamente de renda fixa. A gente vai entrar também um pouquinho em inflação. A ideia é o seguinte: é entender se isso aqui agrega vocês, se é legal e interessante escutar pessoas normais falando sobre... E colocar isso numa mesa de bar mesmo, um papo de bar, assim. É bem interativo mesmo. Eu estava lendo uma matéria esses dias, essa semana, que falaram que não lembro, o CEO de uma grande empresa falou que pela primeira vez, quando eles voltaram agora para o escritório que começou a abrir, ele falou: porra, voltamos e ouvi um monte de gente falando sobre finanças pessoais na mesa do almoço. Ele falou: porra, eu me surpreendi, antes do Covid, parece que ninguém estava falando. Então, o papo investimento, ele está na mídia, ele está aí. Só que ele ainda é um tabu que tem que ser desmistificado. Que bom que tá, né? Que bom que tá, que bom, precisa. Mas não tem que ser visto como, por exemplo,
a política, pô, aquilo ali acontece de qualquer maneira, eu não vou ter nenhum tipo de influência, é só uma coisa ruim, é algo que eu não tenho nenhum poder, não. A gente quer trazer um pouquinho pro teu dia a dia. E já dando continuidade aí o que a gente está falando de taxa de juros, pô, qual que é a utilização da taxa de juros, né? Então, a gente está falando de investimentos, que é um assunto normal, é tranquilo. Você pode fazer investimentos que você vai ganhar esse risco Brasil. Então, se você alocar, você está emprestando dinheiro para quem? Para o Brasil, fazer os projetos. Não é só o investidor institucional, não é só uma grande empresa, alguém que você não conhece, só ouve falar. Você, como pessoa física, assim como nós, podemos investir no Brasil. Com R$100 você consegue emprestar dinheiro para o país através do site. É o mais democrático. Né? É o mais democrático possível. Claro que com os juros que caiu agora e o que a gente vai fazer o gancho para a inflação daqui a pouco, a gente vai ver que não necessariamente é interessante como já foi em tempos passados, né? É isso aí, é isso aí. Porque a ideia é o seguinte, cada investimento, cada classe tem uma característica específica. Tá? Você investir num país, sempre por definição, dentro dos investimentos do próprio país, você investir e emprestar dinheiro para o Brasil seria o investimento menos arriscado da tua prateleira de investimentos, por assim dizer, se a gente não estiver entrando nos investimentos externos, né, internacionais. Por quê? Pô, eu posso comprar uma empresa X, por exemplo, a empresa do Vitor de camisetas, que a gente acabou de mencionar aqui, abriu uma empresa, estou fazendo camiseta e o Bruno pode pegar o dinheiro dele, me emprestar, acreditar, confiar que eu vou devolver esse dinheiro mais juros, ou ele pode pegar esse dinheiro e emprestar para o Brasil. Quem tem mais capacidade de imprimir dinheiro, de gerar riqueza? O Brasil ou o Vitor? Obviamente o Brasil. Então, muito provavelmente o Bruno vai exigir uma taxa de juros, uma remuneração menor do Brasil do que o risco é muito menor. Exatamente. E aí a gente entra até num ponto que, pô, andam lado a lado, que é a inflação. Essa aí, como todo bom brasileiro, a gente conhece bem. Eu acho que é um bicho que nunca escapa, né? Principalmente você, bom, eu sou de 82, eu lembro de outras coisas, você é mais novo, não passou por isso. Foi só livro. Só livro, mas é interessante, você pega assim os anos 90, você lembra, ou você não lembra, você leu. Eu tenho na minha memória... Mas como que era isso? Explica um pouco, você chegar no mercado e trocar tudo outro. Eu lembro uma vez, isso aconteceu no Brasil, eu lembro uma vez, eu estava com os meus pais na Argentina e a gente foi num supermercado e à tarde a gente voltou no mesmo mercado e o preço já estava mais alto. Mas o que eles trocavam? Era uma etiquetinha, tinha um negocinho lá, tipo uma arminha, que saía o preço e ele ia corrigindo o preço. Ele pegava o produto e ficava o preço, o papelzinho com o preço. Só que a inflação era tanta que ela chegou a mais de 300% ao mês. Tá louco, vai ficar mais perdido que daltônico com cubo mágico nisso. É isso, cara, é isso. Por isso que você pega o brasileiro, ele tem uma dificuldade muito grande em pensar no longo prazo. Por quê? A pessoa que investe, normalmente o investidor, ele já está numa faixa etária lá de, sei lá, 40 até 70 anos, digamos assim. Infelizmente não deveria ser assim, mas é aí que o cara costuma ter algum recurso sobrando para começar a investir. Claro, porque antigamente no Brasil você não investia igual hoje. Certo. Porque a inflação matava o teu dinheiro. Ela comia mesmo. Ela comia o teu dinheiro, o poder de compra do dinheiro. Que essa é a grande questão da inflação. É isso que a gente vai falar. A inflação, no final... Não existia fundo ou ação que retornasse, que acompanhava a inflação. Então você podia ter um dinheiro investido que dava, sei lá, 10%, você ganhou R$1.000 nesses 10%. Só que o preço das coisas subiu 10 mil, então não mudou nada se ganhar 10 mil numa... Então, o que trazia isso era a impressão de dinheiro de forma desenfreada. Endividamento que fazia a impressão. Mas, congelamento de preço que a gente vê aqui nos nossos vizinhos, Argentina... A gente nunca viu dar certo, né? A gente viu aqui na Dilma fazendo isso, congelando preços. A gente viu greve dos caminhoneiros. Isso pode ser. Sim, exatamente, porque eles queriam tabelar o frete. Nada que você mete o dedo e tabela, a Dilma, por exemplo, derrubou os juros na canetada. Ela falou, agora os juros não é mais 15, é 7. Exato. Quando ela soltou, os juros explodiram. Porque no final não existe nem caro nem barato, é o mercado que dá o preço. Claro, não adianta você, óbvio, de forma
ilusória, achar que botando a mão vai conseguir levar para o melhor caminho. Né? Mas a gente volta nessa parte ideológica mais para frente, mas para a gente falar do preço, então o preço das coisas subiam ao longo do dia. Então você investia em bens, por exemplo, linha telefônica, cada linha telefônica, uma linha bem colocada em São Paulo, valia $5.000. Então você comprava linha telefônica, meu pai trabalhava com isso, então ali você fazia pregão de linha telefônica. Eu quero comprar uma linha na Paulista, você tem? Aí ele fala, vou correr atrás. Negociava isso? Negociava linha telefônica. Por quê? Porque o estoque era linha telefônica e não o dinheiro, porque o dinheiro perdia cruzeiro, cruzado, perdia poder de compra. Mas a linha telefônica tinha uma utilidade. E ela valia muito. Então o cara vendia em dólar, você vendia em moeda forte, você não vendia em cruzeiro e cruzado, você vendia em moeda forte. Então, para fazer um gancho do que é inflação, a inflação nada mais é do que uma medição dos preços, da variação dos preços. Né? Pode subir como ela pode cair. Então você tem um saco de arroz, que eu acho que é o exemplo que todo mundo usa, que custava R$10 há um mês atrás, se agora ele custa 11, a gente teve um aumento de 10%. A inflação desse produto seria de 10%. Para você comprar o mesmo saco de arroz, não adianta você continuar ganhando R$10 por mês. Agora você ganha 11. Claro. E você coloca o teu dinheiro para aplicar, ele jamais vai chegar de 10 para 11 em um mês. Você não vai ganhar 10% em um mês. É isso aí. Não dá. Quer dizer, dá, mas você tem que tomar um risco grande, não é o foco aqui. Então, não dá, você não vai acompanhar. O teu dinheiro vai subir de 10 para 10,20, porque os juros são 2%, como a gente falou agora no início do vídeo. O dinheiro vai render os juros que o país paga, se você não tomar risco. Só que a inflação vai subir muito mais. Exatamente. Então, o teu rendimento do dinheiro não acompanhou a alta da inflação. Que a inflação é uma cesta, tem vários tipos de inflação. Mas vamos falar da básica aqui, que é o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é uma cesta. É a cesta básica do consumidor brasileiro. Cesta básica que pede transporte, alimentação e esses principais fatores da vida das pessoas. Perfeito. Alimentação sobe, transporte pode cair, como foi agora durante a pandemia. Põe tudo isso no balde, junta tudo, a inflação é tanto. Ou seja, se a gente falar nesse período que a inflação for de 10%, um exemplo bobo, e você tiver um ajuste salarial de 5%, você está 5% mais pobre dentro do seu consumo. E é engraçado que muita gente não percebe que existem inflações diferentes para cada pessoa. Pô, o Bruno não consome a mesma coisa que o Vitor. São pessoas diferentes comprando coisas diferentes. Claro. E uma coisa que muita gente acaba não levando em consideração, são detalhes sutis, mas acho que fazem total diferença. É entender que, por exemplo, quando você consome um produto que é importado, por exemplo, e aí a gente não precisa em nada muito rebuscado, não precisa ir longe, uma camiseta, que seja, né? Qualquer utensílio, um celular, por exemplo, grande parte dos celulares, quase 100%, são importados. Isso. Pô, se a gente vê, como acho que todo mundo acompanhou, né, principalmente no Covid, na pandemia, o dólar batendo 5, batendo 6, o dólar comercial, quando você tem o dólar subindo tanto, mesmo que tua carteira tenha subido 10, 20, 30%... A carteira de investimentos, ele quer dizer aqui o rendimento da carteira de investimentos. Ou você tenha ganhado aumento do teu salário, mesmo assim em termos globais você está mais pobre, porque você tem menos poder de compra, a sua qualidade de vida caiu. Exato. Nas contas. E aí aqui entra dois conceitos que eu quero colocar até para a gente terminar hoje, que é o seguinte: a inflação, a gente tem que se atentar que se você abre o jornal, ela vai falar, o CDI hoje é 2%. Esse é um fato, um objetivo, um ponto. 2014 estava em quanto? 2014 chegou a 14,25. Pré-impeachment ali em 2016. No auge da loucura. Bom, a gente, o que eu estava falando aqui? Da inflação. Os níveis de inflação diferentes. Isso, se você pega o CDI, ele é 2, não importa. Se você coloca numa renda fixa, seu dinheiro vai render 2 se você não tomar risco. Bom, acabou. A inflação é um pouco diferente. Ajuste essa taxa. Claro, mas a inflação é um pouco diferente. Você abre o jornal e fala, quanto está a inflação hoje? A projeção do IPCA para esse ano está 1,7, mais ou menos, 1,6, 1,7. Só que na vida real, essa inflação não é. Não é, porque não é o que você consome. Não é, você vai no supermercado, porra, aí ó, a Maíra que está aqui, minha mulher aqui, ó, ela falando... Que daqui a pouco ela falou, subiu muito o supermercado esse dia, você viu? A gente foi no supermercado, porra, subiu tudo. Então a inflação ela não é 1,7. Exatamente. A inflação ela é muito maior. Muito maior. Muito maior.
Então, se você não se atentar, e aí eu faço o gancho para a parte final aqui minha, que o que é os juros reais? Os juros básico é o CDI que a gente falou, e os juros reais é os juros, o CDI, menos a inflação. Então imagina que você botou um dinheiro e está rendendo 2%, como o Bruno deu de exemplo. E a gente tem uma inflação de 1,7%. Se a gente fizer 2% menos 1,7%, a gente tem 0,3% de real. Então, na verdade, não ganhou 2%, porque 1,7% é só para empatar. Bruto, porque você tem imposto de renda nas aplicações. Exatamente. E se você levar em consideração a inflação oficial. Exatamente. Só que a inflação que a gente acabou de falar, que a gente consome, é outra. Então, gente, tem que se mexer, porque senão é juros real negativo. E isso é uma normal nos Estados Unidos, é uma normal na Suíça, é uma normal na Austrália. Nossa. Em algum momento. Tem sim. Esse é o grande objetivo, né? O Bruno começou falando aqui com a gente de lá atrás que basicamente não existia mercado financeiro, não existia. O pessoal só achava que o mercado financeiro era a bolsa, é só quem fosse muito louco, só o pessoal do cassino, né? Só o pessoal que gritava. Hoje não, investimento, um pouco até do que a gente acredita muito como filosofia de vida, ele é um assunto trivial como qualquer outro. Como você cuida da sua saúde, você cuida da sua saúde financeira. Não importa nada achar que está fazendo um bem para si mesmo e para a tua família simplesmente por alocar recursos, conseguir economizar. Pô, já está ótimo, já está lindo. Mas onde quer chegar? Qual é o teu planejamento? Você sabe realmente o quanto está gastando, quanto está gastando a mais? Não sabe. Esse é o grande... Esse é o nosso trabalho final, é isso. A gente chegar nisso e estruturar alguma coisa junto de todo mundo e a gente falar, bom, agora você é uma pessoa organizada financeira e aí você tem tudo para... E mostrar que não é difícil. De novo, sim, não é trivial. É a mesma coisa de a gente chegar aqui e falar, pô, mas também o técnico da seleção é muito burro, é muito fácil, é só ter botado esse cara, ter botado o outro, mas fazer, chegar até lá, não é tão simples. Não é trivial, mas todo mundo consegue. É simplesmente organização. Disciplina. É isso. É só disciplina e criar hábitos. Tirou isso, não é difícil. Não é criar uma fórmula matemática, criar nova lei, nada. É uma disciplina que gera um hábito e aquilo vira uma regra na tua vida. E lembrar o seguinte, né? No final das contas, o que você está fazendo? Investindo no que mais vale. Pô, qual que é o único ativo que eu, Brunão e você aí que está assistindo a gente temos em comum? É o tempo. A única coisa que vai e não volta, você não consegue guardar numa caixinha, é o tempo. Então, como utilizar a seu favor? Chega um momento, nós como seres humanos, a gente vai sendo desgastado. Então, por que não pegar o recurso utilizado hoje e fazer ele acumular lá na frente, para eu ter menos tempo gasto trabalhando, por exemplo? Ter um objetivo, saber onde eu quero chegar. Esse é o grande objetivo. E é simples, é tranquilo, todo mundo pode fazer. Infelizmente, até por isso que a gente está aqui conversando, no final das contas, não é normal isso. Para a grande parte dos brasileiros. Acho que a questão é tentar mudar um pouquinho e participar com vocês, trazer para o dia a dia, porque é nosso dia a dia, vai continuar sendo e por que não ser de vocês também. Exato. Independente da profissão que você faça, se você é um médico, se você vende sorvete, se você vende pipoca, você faz o que faz, você ganha dinheiro. Cuidar dele é um processo de todo mundo. Todo mundo tem que entender o básico para ter uma vida mais tranquila. Você sempre brinca, né? Não vai investir o que sobra depois de gastar, gasta o que sobra depois de investir. É isso aí. Não gaste o que sobra. É por aí, não vai investir o que sobra depois que gasta. Vai gastar o que sobra depois de investir, é isso mesmo. Isso aí já é um gatilhozinho que já vira tudo. Isso, exato. Acho que por hoje tá bom. Tá ótimo, é isso aí. A gente volta na próxima semana com um novo ponto. Valeu. Um abraço. Bora, não. Agora vamos que já deu.